De novo, o microfone que eu tô vendo que ele tá falando, ele não tá saindo som. Chega lá e bate assim o dedinho em cima. No branquinho, por favor. Tá acesa a luz do lado? É pra cima. É pra cima. Deu. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de outubro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2459. Tem 7 páginas, 48 logias e 12 máximos. O tema é edição conscienciográfica. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete é o maior técnico que nós temos aqui, que é o Hernani, que está aí com 2 assessoras. Né? Não trouxe livro nenhum, porque ele tem todos os livros na cabeça. Né? Assim? Definição. A edição conscienciográfica é a publicação, reprodução impressa ou digital, difusão comercial ou distribuição gratuita, feita por editor, instituição conscienciocêntrica ou pelo próprio autor de obra, livro, revista ou manual, com o objetivo de tornar públicas e disponíveis aos interessados as gestões conscienciais grafadas pelos pesquisadores da conscienciologia. A autopensenização predominante no PEN, o apoio dos autores na superação da pressão holopensênica na etapa da finalização dos livros. A edição conscienciográfica, a publicação de livros da conscienciologia, o lançamento de livro conscienciológico, a compilação de textos sobre temas da conscienciologia, as obras escritas conscienciológicas, o artigo, o verbete e o livro sobre conscienciologia, as teses conscienciológicas, o processo de transformar as ideias inatas de determinado autor intermissivista em informação acessível e útil. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para a psique indicando erros a serem corrigidos. O parabanho energético chancelando a conclusão satisfatória do trabalho. A percepção das equipes de trabalho diferentes a cada obra publicada. Nós temos aí agora, na argumentologia, tem um tópico chamado tipologia, com 68 modalidades de edições, listadas em ordem alfabética, podendo estar em consonância com a edição conscienciográfica. Tem ainda o tópico de periódicos, com 6 edições conscienciográficas periódicas, seguidas dos respectivas ICs responsáveis existentes no momento. Aqui tem as 6 publicações maiores da conscienciologia. Agora, na remissão de 15 itens, nós destacamos atendimento conscienciográfico, autorado, consciência gráfica, conscienciografia e bibliologia. Agora, a frase enfática. As edições conscienciográficas retroalimentam a produtividade interassistencial na comunidade de autores da conscienciologia, proporcionando mini-complexo a cada obra prioritária publicada. Você já atuou no processo de edição de obra conscienciológica? Em qual condição? Colaborador, editor ou autor? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a edição
conscienciográfica aqui, feita pela Mega Análise com João Paulo. Autorado, livro, texto, Verpom, critério. Copyright, grafoassistência, revisão, normatização, diagramação. Editoração, publicação, distribuição, informação, tipografia. Bibliologia, grafopensenologia, conformaticologia, conscienciografologia e gesconologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é holopercussienciologia. O argumento é max proexológico. Eu chamo a atenção para o enunciatum, que tem uma listagem, e também o argumentário tem outra listagem. Agora, questionamento. Professor, estou na terceira semana da TENEPS, mesmo sabendo que não possuo pré-requisitos. Durante as práticas é comum eu ver clarões, estando de olhos fechados e luzes apagadas. Também sinto uma sensação do lado esquerdo do corpo, como se o amparador estivesse acoplado desse lado. Ontem pude ver um clarão bem mais forte, nítido, estava de olhos fechados e luz apagada. Sinto a pulsação do fronto chakra e meus olhos lacrimejam. Tem ideia do que possa ser? Isso é o desenvolvimento dos chakras e da energia. Estou mexendo com você. Desde que comecei as práticas da TENEPS, tenho projeções diárias com mais de 20% de lucidez. Acordo sempre frustrado, pois não consigo tomar consciência durante as projeções. Só sei delas na hora que acordo. Tem alguma sugestão para eu poder tomar consciência? O processo é insistir e fazer assistência da TENEPS. Com o tempo você vai desenvolver. Você está engatinhando. Terceira semana, o que você quer? Está até muito bem. Porque na maioria das vezes, quando estamos fazendo exercício energético, meditando, estudando, enfim, evoluindo, sempre aparece alguma coisa ou evento para nos desmotivar. Os assédios consciensitivos são tão frequentes assim? Não, o problema todo depende do que o pessoal faz. Se é TENEPS, ela tem 6 meses. Se ela não se preparou para exercer a prática diária da TENEPS, ela vai ter algum quiprocó, vai levantar a poeira. Mas o normal das pessoas não tem nada, não. Não há problema. Se a pessoa é boa, está equilibrada, ela não tem assédio. Vai com calma com isso, não generaliza, não. O seu caso não é a média. Professor, até que ponto exteriorizar energias conscienciais para uma consciência desconhecida não é intrusão, mesmo com finalidade de assistência? Não é intrusão, não. Se você está pensando bem, quem é que vai reclamar? Não tem jeito. Mesmo se a pessoa reclamar, é porque ela então está precisando de mais assistência, mais energia. Para realizar a exteriorização, é preciso ter banca para lidar com os possíveis assediadores da consciência em questão. Correto? Sim. Pode citar em que situações os assediadores são assistidos e quando não são? Não, eles são assistidos o tempo todo. Você mexeu com energia, você está assistindo o assediador. Agora, o problema é ver se ele muda a cabeça dele, a intenção, vamos dizer, a meta, o objetivo. Para todo destino que você orientar essa exteriorização, haverá retorno positivo ou negativo, depende da intenção. E com esse retorno, que podemos começar a fazer na anamnese do caso, sim. Anota tudo e começa a estudar. Agora, o problema todo é a sua vontade é a maior força que você tem. A sua intenção qualifica a sua atitude, a sua manifestação, a sua postura, o seu ato. Eu agora entrego aí o Hernani para você. Manoá. Olá. Joia. Gostei muito do seu verbete, ele está ótimo. Não, isso não precisa nem falar, né? Com certeza. Faço minhas palavras para o professor Valdo. O senhor que falou. Na página 21, na patologia, quarta linha, é a antepenúltima, ali no comecinho. As teses conscienciológicas. O que você quer aí falar sobre isso para a gente? Bom, tese conscienciológica pode ser um livro que a pessoa escreve, pode ser um artigo, pode ser qualquer trabalho que ela vai publicar, onde ela defende uma determinada tese, né? Pode ser entendido também no sentido acadêmico da pessoa produzir uma tese com um conteúdo conscienciológico. Na OIC também, quando o consciência
terapeuta termina a sua formação, ele produz uma tese, né, dentro da consciência terapia. São exemplos de teses conscienciológicas. Então está defendendo alguma coisa num trabalho qualquer, uma tese acadêmica mesmo, defendida que fale na conscienciologia e na terminação da não OIC. precisa ser acadêmica, pode ser... Na reaprendência também eles escrevem? Também, qualquer IC, qualquer instituição qualquer IC, né? que produz pesquisa dentro da conscienciologia, naturalmente vai produzir teses dentro da conscienciologia. E o que você acha se a gente começasse a escrever as teses conscienciológicas pessoais? Quer dizer, não é da academia, não é a terminação de um curso, é alguma tese. Tese é um assunto novo que você desenvolve, né? É isso que você está chamando de tese. Exatamente. É a Verpom, né? Dentro da conscienciologia, a tese conscienciológica é a Neo-Verpom. Então todos os livros podem ser pensados assim, nessa forma? Exatamente. Tá ok, Hernani. Muito obrigada. Hernani, na página 22, parafatologia, primeira e segunda linha. A sinalética energética e parapsíquica indicando erros a serem corrigidos. Isso aí é muito comum quando a gente está trabalhando na etapa de finalização dos livros. Às vezes você trabalha o dia todo e você, quando está terminando de trabalhar, às vezes no final do dia, quando você vai desligar o computador, vai fechar o trabalho, de repente te dá a intuição, a sensação de que você tem que ir na página tal. E aí quando dá essa sensação, é melhor não recusar, é melhor ir lá e olhar. E é batata. Na maioria das vezes tem um erro lá que é para ser corrigido. Né? Isso é muito frequente quando a gente está trabalhando com o livro. E em seguida aí em seguida dessa aí, o parabanho energético chancelando a conclusão satisfatória do trabalho. Isso acontece muitas vezes quando a gente grava o último PDF que vai mandar para a gráfica. Na hora que a gente salva o PDF que vai para a gráfica, é muito comum a gente ter um banho de energia. E às vezes, a sinalética, pelo menos comigo acontece, às vezes a gente salva um pensando que é o final, e não tem banho de energia. Então você já desconfia que tem alguma coisa. Ainda está faltando alguma coisa. Se não der o banho, falta alguma coisa. Tá ok, obrigado. Hernani, é Silvana aqui no ar. Na página 22, para a patologia, você fala aí a percepção das equipex de trabalho diferentes a cada obra publicada. Como é que você percebe isso? É uma relação com o livro, com o autor, com você? Como é que você diferencia isso? Porque você está sempre com livros novos, é um trabalho super dinâmico. Como é que se dá essa percepção e finda o trabalho, muda a equipe? Como é que é? É que o OpenCN muda, né? Você está trabalhando com um livro de um determinado autor, com um determinado conteúdo, determinado assunto. E aí quando você muda de um livro para o outro, a sensação que você tem é que muda tudo. A sua pensenização muda. O universo das ideias que você pensa começa a modificar. Você começa a ter elaborações pensênicas com outro tipo de conteúdo mais aproximado daquele contexto daquele autor. Então você começa a entrar no ambiente, na atmosfera holopensênica daquela obra. Né? E tem também, cada livro, cada autor, pelo que a gente percebe, tem os seus amparadores específicos, tem a sua equipe específica. Né? E se a gente está atento a isso, a gente percebe que mudou. Né? Isso... Obrigada, Hernani. Hernani, tudo bem? Sim. Hernani, queria que você falasse um pouquinho na página 22, na patologia da 3, a 7ª linha, de baixo para cima, os critérios editoriais. Você podia desenvolver um pouco isso, suas ideias sobre esse tema? Tá. Os critérios editoriais diz respeito a tudo que, vamos dizer assim, a editora define, e o corpo editorial que está trabalhando naquela equipe define como critério, por exemplo, de qualidade, de normas que o livro deve seguir,
princípios que devem ser adotados para prevenir determinados erros. Então você estabelece todos os critérios de trabalho da equipe editorial que vai trabalhar nessas obras, né? Cada editora tem isso. No caso, por exemplo, das obras da Conscienciologia, a gente vê que a Editares, por exemplo, tem todos os seus critérios editoriais e eles vão sendo cada vez aperfeiçoados. Cada obra que vai sendo publicada, esses critérios vão sendo ajustados, reavaliados, aperfeiçoados, a fim de definir um padrão de qualidade, um padrão de produção dentro daquela linha editorial, né? Então, basicamente é isso. Hernani, antes de fazer a pergunta, e os autores têm prévio conhecimento desses critérios? A ideia é que sim. Os autores, quanto mais o autor se envolve com a produção do livro, melhor, né? O ideal é que o autor, no período que ele está fazendo o livro, ele se torne voluntário da Editares, que ele vista a camisa, que ele participe da produção do livro, que ele esteja acompanhando o seu trabalho do começo ao fim. Tanto é que lá na questionologia no final eu coloco justamente isso. Você já acompanhou a produção da obra até o final? Por quê? Porque o autor, ele não pode ficar alheio ao processo editorial, chegar lá, entregar e esquecer o livro. É importante que ele acompanhe cada passo, que ele esteja participando do processo da produção do livro, né? Porque a energia do autor é que leva o livro para frente. É uma parceria entre a editora e o autor. E os critérios, eles são critérios racionais, são critérios lógicos, são critérios que vão aperfeiçoando. Como, por exemplo, na enciclopédia. A enciclopédia, ela tem uma série de critérios, uma série de requisitos e normas para ela ser feita. E cada autor de um bebê da enciclopédia precisa ajustar tudo aquilo que ele tem de conteúdo dentro dos critérios da enciclopédia. Mesma coisa em qualquer publicação, né? Uma editora tem os seus critérios, as suas normas, a sua forma de trabalhar, os seus padrões editoriais, e os autores que publicam dentro dessa editora, ele vai adequar o seu conteúdo, o seu trabalho, a sua produtividade dentro desses critérios, né? Isso acontece justamente nessa interação do autor com a editora, nessa parceria, que vai desde o início, desde o momento que o autor entrega os originais para a editora, até a finalização, né? Nesse momento de salvar o arquivo para mandar para a gráfica. Em Paradoxologia, na página 23, você coloca aqui, a paradoxal arte do invisível. Aprofunda mais isso para a gente, fala mais do trabalho que dá. Isso aí é muito usado dentro da linguagem do setor editorial, assim, dos técnicos editoriais. A editoração, ela é chamada de a arte do invisível. Por quê? Porque a editoração, ela geralmente, quando ela é boa, ela some, ela não aparece. Você só vê a editoração de um livro quando ela está ruim. Na maioria das vezes é assim. Quando você pega um livro, aí você fala, está difícil, está confuso, está truncado, eu não consigo ler, essa fonte está muito grande ou muito pequena, está tudo atrapalhado, está muito aberto, está muito espaçado. Você percebe isso quando está ruim. Quando está bom, você lê, a sua leitura flui, você nem lembra de editoração. Por isso que a editoração é a arte do invisível. Quanto mais aperfeiçoada, quanto mais refinada, menos ela aparece. Em Sindromologia, a síndrome do segundo livro. Isso aí o professor Valdo já fala bastante sobre isso, né? Que é justamente aquela pessoa que já escreveu o primeiro livro, né? E aí ela tem todo aquele processo de ansiedade com relação ao segundo livro. Então ela fica num dilema. Tem uma série de questões que o autor do segundo livro passa, né? Ela quer fazer um livro melhor. Ela quer fazer melhor que o primeiro, tem que ser melhor que o primeiro, né? E muitas vezes ela se vê num esforço, numa tentativa, vamos dizer assim, numa ansiedade de fazer logo esse outro livro, né? Existe a cobrança do próprio grupo em relação a esse livro, então tem esse ansiosismo da pessoa com relação ao segundo livro, né? Que é chamado Quem escreve e publica não se livra do primeiro livro.
Agora, quando o primeiro é muito bom, a síndrome deve ser maior, né? Que aí a pessoa vai ter que superar aquele. Marcelo, por exemplo, Marcelo da Luz, coitado. Agora, ó, lá pelo 10º livro, a pessoa já acostumou. Aqui no B. Das minhas energias melhores para todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou novata no assunto. Mas nós estamos falando, a impressão que eu estou tendo é que nós estamos falando de algo que eu já produzi ou que eu combinei com a editora que eu produziria. Bem, eu nunca escrevi livro. Sempre gostei muito de escrever, mas ando travada. Eu tenho uma curiosidade. Quando vai se publicar um livro, professor? Nós realizamos primeiro contato com a editora para saber quais os padrões que ela segue, porque agora mesmo o senhor falou de quando se escreve o segundo livro, há como que uma cobrança do grupo, né? Ou eu escrevo primeiro, aponho no papel todas as minhas ideias, todas as verpons, e posteriormente eu procuro a editora. Como funciona isso na prática? Depende do contexto que você está, né? É bom que quando você começa a escrever um livro, é bom que você já tenha uma ideia de para onde vai esse livro, para qual caminho você vai. Pelo menos, se não para qual editora que você pretende publicar, pelo menos para que tipo de editora que você pretende publicar, porque a chance de publicar o livro é maior, né? Aqui a gente está falando de livros da Conscienciologia. Geralmente, os autores da Conscienciologia, quando eles começam a fazer os livros, eles estão pensando em publicar numa editora da Conscienciologia, principalmente na Editares, né? Então, é claro que se o autor já conhece um pouco das normas da Editares, ele já vai, na medida que o trabalho vai sendo feito, ele já vai adequando o livro, né, a esses critérios, né? E aí é importante que ele tenha essa interação com os outros autores, com pessoas que já escreveram. Hoje existe a Unescom, que é uma instituição também da Conscienciologia, que ajuda os autores a escreverem os seus livros, e que já publicaram, esses autores que são da Unescom, já publicaram pela Editares. Então eles sabem, eles já passaram pelo processo editorial, então eles podem ajudar o autor a ir ajustando, adequando o seu trabalho nesse caminho, entendeu? Mas aí vai depender de cada livro e de cada tipo de publicação que o autor vai fazer. Tá? Obrigada. O vertente do BAC, Premission, Verponologia, poderia comentar esse item. O problema é o seguinte: ao dar o choque de realidade da impacto-terapia, preenchendo o vazio real das ideias dominantes, falando a verdade relativamente do momento evolutivo, repelida pela mediocridade, o intermissivista, seja homem ou mulher, pode ser o estraga-prazeres e tornar-se herético, o convidado inconveniente, apontando verpons e revelando concepções ainda inimagináveis pela maioria. A impacto-terapia se assenta, em geral, em alguma singularidade. Toda singularidade pode gerar mal-entendidos e incompreensões na consciência neofóbica. Mas a impacto-terapia cosmoética não é bofetada sem mão, é educação evolutiva. Quem julga a cosmoética uma utopia caminha para Melex. Futilidade significa insensatez. Mentira é uma quimera racionaloide. Quer dizer, parece racional, mas não é. Então, o que a gente quer chamar aqui é a pessoa aumentar o nível de percussiência, de lucidez, de clarividência íntima, ou seja, de autoconsciencialidade maior. Agora, a impacto-terapia, ela é ótima para essas condições da pessoa. De modo que é bom a pessoa ficar lúcida. Por exemplo, eu trouxe um livro aqui, um filme aqui, que eu vou emprestar para o chefe ali. Esse aqui é um filme de alto nível de percussiência. Chama-se A Condenação. Ela lutou toda a sua vida para alcançar a justiça. O cara passou e foi acusado inocente e passou na cadeia durante 18 anos. A irmã dele não sossegou, enquanto não mostrou que ele era inocente. Agora, com o DNA, quando apareceu, melhorou um monte desses casos. Esse aqui é um caso disso. Esse é um caso real.
Ganhou Oscar, uma opção de coisas esse filme, muito sério. Quem escreveu, baseado em fatos, tem percussiência. O filme é um pouco monótono, porque mostra o negócio todos os 18 anos que a dona lutou com o problema. Ele chama A Condenação. Agora, em inglês é Conviction. É americano. Agora, muito bem bolado, muito bem feito. Então, veja, se um filme, que é uma coisa difícil, você encontra profundidade, o livro pode ter muito mais profundidade do que um filme. Então, no livro, você obtém mais informação do que no filme. Arranjar um filme igual esse, para você ter informação, é muito difícil. Agora, tem que ter fatos reais, como é esse aqui. Negócio sério. Agora, livro é mais fácil você encontrar mais percussiência, que é o que a gente está falando aqui. A impacto-terapia. Agora, esse filme é impactante. Eu estou dando um exemplo da situação. Você ainda não viu esse filme, não? Vale a pena. Agora, gente, falando aqui, aproveitando que o professor Hernandes está aí, o ideal é que o escritor seja leitor, tradutor, escritor, revisor, editor e qualquer outro tor que tiver. Isso é que é o ideal, porque assim ele vai ser mais completo. Isso ajuda muito. Vocês estão entendendo? Leitor, escritor, tradutor, revisor, editor. Não tem nenhum igual. São 5 coisas diferentes, na mesma pessoa. Eu procurei fazer isso tudo aqui na minha vida. Eu criei uma editora, que até hoje estão publicando, que é lá da SEC, lá de Uberaba, até hoje estão publicando. Já foram dezenas de livros já publicados. Entende? Tradução. Eu trabalhei com, ao todo, 20 idiomas para fazer tradução. Agora, revisão. Até hoje eu estou fazendo aí de vocês. Essa aqui mesmo eu vou tornar a fazer lá. Eu faço antes, durante e depois dos verbetes. Agora, parece que eu tenho paciência. Que até hoje eu estou fazendo isso. O Antônio e a Adriana falam para mim, ó, você quer, a gente vai fazer esse aqui. Então, quando tem coisa demais, eles tiram, devolvem para a pessoa diminuir a revisão, porque às vezes é demais. Então, eles colocam assim, uma cruzinha, né? Daí a pouco apareceu um cemitério de americano que morreu na guerra. Aquele cemitério que sobe e desce, assim, ó, as colinas, de tanta cruz que tem, só cruz. Milhares e milhares de cruzes. Você está entendendo? Então, quando o negócio é cemitério americano, então eles mandam para a pessoa ver o que é, porque senão ela não aprende, né, aquilo que tem. De modo que leitor, escritor, tradutor, revisor, editor. Quanto mais vocês trabalharem mental somaticamente nessas 5 áreas, melhor para você e para nós todos. Vale a pena pensar nisso. Hein? Professor. Não, o digitador, esse aí está na cara. Como é que ele vai fazer qualquer coisa isso aqui sem digitar? Não precisa de falar. Agora, o escritor já está aqui, ó. Arranja mais algum. Por exemplo, poderia... Hein? Filólogo. Não, aí seria, mas não é a mesma coisa, né? O escritor já é isso. Pesquisador também, até certo ponto é mais ou menos a mesma coisa. Agora, quanto mais pesquisar, melhor. Pode pôr pesquisador nessa história. Entende? Vamos pensar nisso, sempre ajuda. Professor Valdo, pode perguntar, aqui em cima, sim. Pode perguntar sobre essa listagem de 7, 8? Olha, eu não estou cobrando nada de ninguém. Não está cobrando nada, não? Atualmente, hoje, é sexta-feira. Eu fiquei com dúvida de 3 itens, pode ser? Pode. Leitor do que escreve, leitor de outros que escrevem. Não, o leitor, ele tem que ser aquele que lê, anota e escreve. Então, ele tira da leitura alguma coisa. Pessoa que só lê e fica nisso, isso não resolve. Eu estou falando é o leitor profissional, aquele que lê com profundidade, anotando tudo que tem e fazendo registro. Ele anota no livro que é dele, por exemplo, na revista que é dele, e ao mesmo tempo anota em papel à parte aquilo que tem.
Depois ele leva para um arquivo especial no computador. Esse aqui é o leitor que eu falo, é o leitor com L maiúsculo. Isso, então o revisor com R Agora, maiúsculo seria o quê? O revisor é aquele que aprende a fazer a revisão de acordo com aquela finalidade. Porque revisão é o seguinte, eu preciso saber para quem é, onde é, de que modo que é. Aí entra o autor, entra a editora, entra todo mundo. Eu faço uma revisão de acordo com a estilística que nós montamos para a enciclopédia da Conscienciologia. Então, acabou. Agora, por exemplo, todo dia nós temos revisão das coisas. Eu vi fazer isso. Então, por exemplo, ó, esse aqui tem uma pegadinha aqui no dicionário hoje. É só uma, não tem muito erro, só tem esse de propósito que eu deixei. Que aqui está assim, na ordem alfanumérica. Não está na ordem alfanumérica, está na ordem funcional. As pessoas veem e não veem que tem isso aí. Isso é revisão, eu já vi aqui. Agora, ó, o João Paulo, eu criei de tal maneira um monstro em matéria de revisão. Ele sabe todas as minhas técnicas, como é que ele usa. E ele errando, eu chamo a atenção, ó, você errou, faltou isso aqui, houve uma omissão. Por isso que ele passa mais da conta. Às vezes ele faz hiperrevisão, é o excesso. Mas é preferível fazer a hiperrevisão do que fazer omissão e faltar alguma coisa. Qual que é o terceiro? Terceiro. Parece simples, mas tradutor. O tradutor. Tradutor é o seguinte, uma coisa muito séria é quando você tem um tema que é a sua meta. Você está exaurindo aquele assunto. Então, o que se passa? Você tem que pegar tudo quanto é publicação que já houve sobre aquilo. Na hora que você vai pegar isso, não tem tudo traduzido. Então, você tem que traduzir para você entender o que é. Sim. Agora, uma das coisas mais difíceis que tem, no meu caso, por exemplo, quando eu estive funcionando, eu funcionei com 37 países, 20 idiomas. O que me deu mais trabalho foi o árabe. Árabe não é fácil, em certas coisas. Mesmo no processo. Não é fácil? Não é fácil? Entendeu? Dentro da situação. Agora, para isso a gente tem que ter dicionário. Esse é o motivo que nós temos 6.000 dicionários lá embaixo. Isso ajuda demais os tradutores. Com dicionário na mão, qualquer um é tradutor. Desde que tenha paciência. Paciência e caldo de galinha não vai fazer mal para ninguém, mas aí no caso até é uma necessidade. Tem que ter paciência. Outra coisa, tradução é uma das coisas que demonstra mais inteligência. De tudo isso nós falamos. São 6 coisas que nós falamos aqui, ó, com o pesquisador dele. Leitor, escritor, tradutor, revisor, editor, pesquisador. Digitador. Eu penso que a tradução de tudo isso aqui talvez seja o pior. É pior do que a pesquisa, porque a pesquisa você pode entrar dentro dos processos técnicos, fica fácil. Agora, traduzir não é fácil. É muito difícil para chegar a consenso. Então, num primeiro Você me mostra aí, professor, qualquer tradução que eu vou mostrar que tem erro. Isso é regra. Então, no primeiro livro, a tradução, já que é assim a mais sofisticada, pode ter um percentual menor. Aí a gente vai aumentando a traducionabilidade. Agora, o problema é aquele, o meu caso, por exemplo, é aquele escritor que é veterano, eu tenho 50 livros publicados, agora, ou mais de 50. Então, agora o que você passa? Você já tem que saber esses macetes todos. É uma vergonha se eu claudicar ou errar nas coisas. Agora, eu banco o jejum, eu acabei de chegar, sou novato. Então, por exemplo, eu trago aqui esse verbete com um negócio errado, de propósito, para ver se a turma vê. Eu ainda não fiz revisão do resto, ainda vou fazer. Essa é a revisão final. Esses verbetes que eu trago é o seguinte, eu vou lá para o computador e faço tudo do jeito que está, eu trago. O de ontem, por exemplo, tinha uns 6 erros, de propósito, da revisão. Esse aqui de hoje, até agora, eu só vi esse. O João Paulo também só viu esse. Eu não sei se mais. Muito obrigada. Tá bom? Valdo, na DAC, página 2, heteropsicologia, se podia dar uma geral no item 9 aqui? O item 9. A desobediência civil no lugar da obediência passiva.
Isso aí nós estamos falando, são os posicionamentos fundamentais das heterocríticas oportunas no século XXI. A desobediência civil é a hora que a pessoa dá o contra naquilo que o problema do Estado tem alguma coisa errada. Isso é melhor do que a pessoa ficar passiva. Ela se apassivando é que começam as ditaduras. A obediência civil, a desobediência civil, melhora isso. Então é você desobedecer civilmente certas coisas. Isso às vezes é cosmoético. Tem que examinar. Então o povo fica pensando que cosmoética é só obediência. Não é. Às vezes é desobediência. Então é muito importante. Isso é hiperpercussiência, que eu estou chamando aqui. Ó. A holopercussiência. Para a lucidez da pessoa. Isso aí é seríssimo. Agora você veja, hoje o escritor que precisa mais de percussiência, é isso aqui que está funcionando. Tem um livro do Chomsky, lá na livraria, e ele está falando sobre a crise dos mísseis, lá de Cuba. Sim. E aí ele cita um militar russo que recebeu ordens de detonar uma bomba atômica durante aquela crise dos mísseis. E ele desobedeceu. Pois é, desobediência. Se ele tivesse feito isso, possivelmente ele teria desencadeado uma guerra mundial. E ele seria o almoço, o carrasco. Agora, veja, desobediência civil. No caso aí pode ter sido uma desobediência militar até. Caso mais sério. Chegou a receber a ordem do presidente russo lá do Kremlin. Lá. Tem gente inteligente, vocês ficam pensando que só gente que tem cabeça louca? Não. Tem gente muito inteligente nesse mundo. Na guerra do Vietnã era comum soldados lá não quererem ir para a guerra e fugirem. E mesmo quando era chamado, eles se negavam a ir. Mas outras guerras também, mas aquela foi bastante. Isso é uma desobediência. Foi. Acho que até cosmoética. O Vietnã criou muita coisa. Agora, era impressionante. Foi a última vez que eles levaram para a televisão a realidade da guerra. Depois disso, eles calaram a boca. O Pentágono calou a televisão nos Estados Unidos. Lá não tem democracia, vocês sabem. É uma ditadura branda, mas existe. Então, nunca mais se falaram em quantas mortes e situações, não tirava o povo de dentro do avião, aquele negócio todo. Na guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos, eu estava lá, numa opção de coisa durante muitas vezes. Aquele negócio de tirar todo dia aquele monte de gente morta. Igual essas coisas que acontecem no Iraque, todo mundo morre. 40 um dia, 70 no outro, 25 no outro. Agora, lá nos Estados Unidos, eles mostravam isso, os caras sendo carregados. Vinham isso. Depois disso, eles proibiram, para não haver mais processo de morte. Os corpos eram ensacados, né? Um saco. Os defuntos. Hernani, aqui no B. 3 questões. Na parapatologia, segunda linha de baixo para cima, a percepção das energias do autor, dando suporte às equipes de trabalho da editora, à distância. Pode comentar? Isso acontece também. Em alguns casos, o autor, ele quando você está trabalhando com o livro, o autor fica o tempo todo pensionizando na obra. E se o autor ele é firme, ele tem sustentação energética, a gente percebe a energia do autor que está ali apoiando, está sustentando o trabalho. A gente já percebeu isso em livros do professor Valdo e livros de outros autores também. Na página 23, antagonismologia, o primeiro antagonismo, você pode comentar? Qual que é? Pode repetir, por favor? Na antagonismologia, o primeiro antagonismo. Antagonismo livre-medicamento e livre-veneno. Como que é essa relação que você vê? Ah, tá. Livre-medicamento, livre-veneno. Isso aí é justamente essa condição, né? O livro, ele pode tanto ser um remédio, pode ser uma cura, como pode ser um veneno, pode ser um assédio, né? Então, o livro, ele pode ser útil e pode ser um assediador, né? Pode ser uma bomba, né? Sim, mas na condição de editor, como é que tu vê isso na hora que tu está editando, como é que fica a tua situação? E aí ele tem que ter o discernimento para não publicar livro veneno.
Isso aí é que entra aqui na atributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento quanto a tales conscienciográfica. Sem esse autodiscernimento, não há edição conscienciográfica. Senão você vai fazer livro de assédio. Tá bom. Na paradoxologia, na sessão seguinte, né? Você podia comentar o paradoxo da invisibilidade do editor? Isso é aquilo que a gente já falou, né? Que é a condição dessa arte do invisível, né? O editor, ele faz um trabalho de bastidores, ele faz um trabalho de... quando ele cria uma condição favorável, ele faz o papel de ficar mais oculto, e o que aparece é o resultado do trabalho, né? O editor não é para aparecer mais do que o autor, né? Não é para aparecer mais do que o livro. O editor é para poder fazer com que o trabalho dele eleve o livro, eleve o autor e eleve o livro. Talvez ela tenha a ver com a megapensene, né? Megapensenologia. Sim. Questão de parir a gescôncia, essa é a função. Mas isso? Também. Mas é aquela condição também, é um indicativo de qualidade, né? Quando você faz com que o trabalho seja limpo, claro, sem erros. Por exemplo, quando você olha um livro cheio de erro, você vai falar, poxa, o cara que editou esse livro aqui não prestou atenção. Né? Quando o livro está mal diagramado, a pessoa vai falar, pô, que livro mal feito. Quando o livro está com uma encadernação ruim, com um acabamento mal feito, então você vai começar a perceber o mau trabalho do editor. Agora, quando o livro está bom, você gosta do livro. Você não fica pensando nisso. Ok. Obrigada. No verbete do BAC, em enunciado, página 1, quarto item, luz. O esforço para dar alguma luz aos amauróticos e inebriados pela matéria e as aparências transitórias, poderia, por favor, exemplificar como deve ser feita a abordagem aos amauróticos e inebriados, sem realizar o estupro evolutivo? Olha, tudo é um problema de diplomacia, de parlamentar, de coloquialismo, de interlocução, de saber fazer uma abordagem tranquila. Agora, às vezes, é necessário fazer o que nós estamos fazendo em parterapia. Se a intenção é boa e se tudo que nós estamos fazendo é para melhorar a pessoa, não tem problema nenhum. Então, o caminho é positivo. Agora, estupro evolutivo, a gente tem que ver até que ponto que é. Até que ponto que você aprofunda uma explicitação de fatos e parafatos. O que dá mais problema, às vezes, são os parafatos. Então, por exemplo, eu às vezes posso saber, ou eu tenho dentro de mim uma convicção sobre uma determinada vida, ou seja, a personalidade da pessoa anterior, que virou personalidade consecutiva para mim. Eu sei, mas eu vejo que ela não está preparada para saber a realidade dela. Se ela já renasceu ignorando, tem sua razão de ser. Para chegar naquele ponto que ela precisa de ser esclarecida, é preciso ela ter caminhado alguma coisa depois que nasceu. Ela não pode estar do jeito que foi no período que ela ressomou. Então, o estupro evolutivo, a gente tem que começar a pensar por aí. Agora, na dúvida, você não fala nada, muda de assunto. Toma sorvete, olha o céu. Apreciar, por exemplo, o céu não paga nada, é um show de ar que tem por aí. Ainda mais aqui, por exemplo, nós estamos aqui, tudo no verde. Você não paga nada em ver o show da natureza todo dia. É só chegar lá. Por exemplo, agora, nós estamos com a cortina sonora da natureza. Chama-se chuva mansa. Olha lá. É a chuva que cria, é a chuva criadora. Ela cria, é a fruta, os pássaros ficam aí. Vocês já viram o tanto de passarinho que tem aqui no CAE, que semana está de morte. Então, nessa hora, já não tem mais cortina sonora, tem balbúrdia lá fora. Mas aquele barulho que você custa concentrar, tanto barulho de passarinho. Isso tudo é ótimo, é a natureza, faz parte do serviço. De modo que nós temos que verificar o nível da percussiência.
Até que ponto que vai para você explicitar uma informação? Hernani, página 22, Códigologia. O segundo código. Os códigos para anotação de erros nas provas de revisão. Ah, sim. Como é que são esses códigos? Isso aí é uma forma de comunicação em que o cara que revisou, ele vai descrever de um jeito que quem vai receber aquela revisão vai entender, né? O professor Valdo acabou de falar aqui. Ele passa para o João Paulo revisa. Se o João Paulo vai escrever alguma coisa, ele tem que escrever de um jeito que o professor Valdo vai entender. Porque se ele escrever de qualquer jeito, o pessoal vai pegar e não vai entender nada do que está escrito. Por exemplo, aquela cruz que eles fazem ali do lado da página, esse é um código. Né? Cada cruz daquela lá significa que tem um erro naquela linha. Então, esses são os códigos. São técnicas e determinados códigos que se estabelecem entre o revisor e o autor para poder haver entendimento. Agora, por exemplo, nós pegamos um texto e existe 6 erros iguais naquele texto. É bom, então, voltar para quem escreveu, para ela corrigir, porque senão aquilo passou despercebido, a pessoa, então aquilo é um erro, vamos dizer, rotineiro, é um rame-rame da erronia. Ele está acostumado com aquilo, ele não vai mudar se a gente não falar. Então é muito importante. Se você traz, já arruma tudo aqui, já está tudo bonitinho, ele passa por cima e não percebe que existe. Então por isso a gente retorna, sabe, ao autor, para ele mesmo fazer a revisão. É assim que se aprende. Às vezes é necessário. Hernani, aqui na página 23, por favor, explica um pouquinho a tua maniologia, página 23, acribo. Cadê onde está? Acribomania. Acribomania. Isso aí é mania de perfeição, né? Perfeccionismo. Ok. E uma outra coisa, você falou agora há pouco sobre a sustentabilidade da obra, do escrito, né? Da gestão do autor. Eu queria entender um pouquinho mais. Essa sustentabilidade tem a ver com a força presencial da consciência ou com o fato da obra estar mais profunda ou mais elaborada? Eu acho que é tudo junto, né? Tem a energia do autor, tem vamos dizer assim, o conteúdo, a verbação por parte do autor. Tudo isso cria um holopensene que aumenta a força do livro, né? Cada texto tem uma energia diferente. Cada texto tem o seu holopensene. E tem texto que não dá trabalho para o editor, porque o texto se sustenta por si só. Ele é tão forte que se o editor só entrar no fluxo, é só deixar as coisas acontecerem, é só perceber os amparadores e não atrapalhar, que a coisa vai dar certo. Entendeu? Então, assim, você percebe a energia que está por trás daquela obra. É isso que funciona. Se o editor sabe trabalhar com isso, ele vai tirar partido disso. Ele vai fazer as coisas acontecerem dentro desse fluxo. Em vez de ficar negativo, criticando o livro, achando que nada vai dar certo, ele coloca um holopensene positivo e aproveita o ponto de apoio que tem na obra, né? Às vezes, quando você tira aquilo que está excessivo, aquilo que não tem, por exemplo, às vezes o autor ele tem teática numa parte, na outra ele não tem. Aí você tira o livro, muda tudo, ele aumenta o holopensene, porque você tirou o excesso, ficou a essência, aquilo que tem mais consistência, aquilo ganha força. Aí o livro vai para frente. Interessante você falar. Então, essa consistência também tem a ver realmente com a teática de quem está escrevendo. Tem Às vezes a pessoa com certeza. escreve, tem a teática e alguma coisa que sobra, ela ainda não conhece. E tudo que está por trás daquele trabalho, né? A assistência que vai ser feita, a equipe extrafísica que está envolvida, né? O holopensene do autor, a força presencial do autor, tudo está relacionado. Hernani, fazendo um paralelo. Não, isso aí é cortina sonora com tambor. É o bumbo. De vez em quando o bumbo tem que tocar, né? A cortina sonora. Esse é o fundo musical da natureza. Fazendo um paralelo entre a editoração, a edição conscienciográfica e a comum,
Quais os aspectos que você destacaria que mais diferenciariam a edição conscienciográfica? Bom, principalmente é o conteúdo, né? O conteúdo conscienciológico, né? É a condição de você trabalhar as verpons da conscienciologia. A gente sabe que onde você coloca as neoverpons da conscienciologia, você vai mexer, você vai impactar, você vai causar um movimento muito maior, né? Você vai, inclusive, às vezes, criar uma oposição dentro da própria SOCIM, que não está... Quando você traz uma coisa totalmente diferente, totalmente nova, você cria um holopensene que não quer que isso aconteça. Então, o trabalho da conscienciologia é um trabalho novo, é um trabalho de ponta, é um trabalho que está renovando, trazendo um conhecimento novo. Então, na hora que você fala de edição conscienciográfica, você tem que estar bem consciente que você está trabalhando com ideias de ponta, com ideias avançadas, com uma revolução de paradigmas, né? Então, não dá para você ser ingênuo, não dá para pensar em fazer um trabalho mais ou menos, não dá para fazer muita concessão em termos de qualidade. Você tem que ser rigoroso, você tem que ser, para você trazer uma coisa que se propõe a ser acima da média da SOCIM, ela tem que ser acima da média em tudo, em todos os aspectos. Tem que ser mais revisada, tem que ser mais detalhada, tem que ser mais organizada, tem que fazer jus ao conteúdo conscienciológico que ela tem. Por isso que a qualidade é muito importante quando se fala de edição conscienciográfica. Acho que esse é o ponto principal, né? E aí você vai ver todos os outros aspectos, né? A edição comum, na maioria das vezes, ela não precisa essa preocupação com esses aspectos tão sérios, multidimensionais, cosmoéticos, como a gente faz, né? Eles vão, principalmente porque o processo do mercado editorial, ele vai muito pelas leis de mercado, né? Eles vão muito pelo comércio de livro, pelo que vende e pelo que não vende, né? Dentro da edição conscienciográfica, você não pode pensar nisso. Pensar nisso já era. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala aqui é a edição de livros low seller de conteúdo prioritário, né? Na edição, no mercado editorial comum, a maioria das pessoas querem livros best-seller. Eles até põem algum conteúdo, tem muita coisa boa, mas pesa muito na balança o comércio. E aí a gente tem que já pensar nisso tudo, né? E qual a maior crítica que você ouve por aí com relação à edição conscienciográfica? Crítica, você fala externamente de outros? Olha, crítica tudo tem, né? Claro que a gente sempre tem, as pessoas vão falar, por exemplo, coisas de linguagem e tudo, mas do ponto de vista editorial, a gente não recebe muita crítica, não. Até porque as nossas edições, elas são muito acima da média. Pelo contrário, as pessoas chegam e falam assim, olha, as edições de vocês totalmente fora do padrão. Obrigado. Então, isso aí a gente recebe. Já teve livro nosso, por exemplo, que foi indicado. Por exemplo, a gráfica pegou a capa do livro e, entre os livros que ela publicava, ela escolheu um dos livros nossos para se candidatar ao Prêmio Jabuti com a capa. Porque ela falou, de tudo que a gente tinha aqui, a melhor capa era de vocês. Então, a gente escreveu o livro de vocês para concorrer ao prêmio. Então, eles fazem isso, porque eles veem a qualidade dos livros. Então, o trabalho dentro dos editoriais da Conscienciologia são muito bem cuidados, né? E isso faz com que a gente se coloque dentro do padrão das melhores publicações dentro da SOCIM, né? A gente não perde nada para as melhores edições. Hernani, Vivian aqui no ar. Eu queria que você fizesse uma correlação desse processo da edição conscienciográfica com o lançamento do livro. O que é que você pode trazer aí de informações? Você fala do momento do lançamento? Porque assim, o livro, né, o processo todo de divulgação do livro, ele está dentro do processo do editorial, né? Sim, isso no nosso caso aqui da Editares, né? E eu queria ver como é que você observa isso, o que é que você pode trazer de contribuição nesse sentido? O lançamento vamos dizer assim, é o momento, né? É aquela, vamos dizer assim, a festividade ou aquele
momento de chamar a atenção do público, mostrar que o livro foi feito, né? De apresentar a obra para a comunidade, tanto para a comunidade conscienciológica, como para o público leitor de um modo geral. Então é aquele momento de você mostrar o trabalho, né? Você expor o trabalho, é a primeira divulgação do trabalho, né? Agora, isso é uma das coisas. Eu acho que o lançamento de um livro, ele diz respeito a todo o processo de levar o livro ao mercado, levar o livro ao leitor, né? Então, não basta fazer o livro, é preciso fazer com que o livro chegue na mão do leitor. Então, todos os elementos que fazem parte do processo da distribuição, da difusão do livro, desde a distribuição para as bibliotecas, da distribuição para as instituições, para os centros educacionais, para as livrarias, eu acho que isso é muito importante. Então, o momento da publicação e tudo que vem depois, toda essa preparação e o planejamento da distribuição do livro é fundamental para que o livro atinja o seu objetivo, que é chegar na mão do leitor. Certo. Hernani, depois que o livro chega na editora, ainda tem muito trabalho para ser feito. Você podia falar um pouco dessas etapas que ocorrem, né, que são acompanhadas pelo editor, para o pessoal ter noção? Uhum. Porque, às vezes, o autor ele tem aquela sensação de que no momento que ele entregou o livro para a editora, e, agora eu entreguei, está pronto o livro, e pronto, daqui uns dias o livro está publicado. E, na verdade, não é assim, porque o processo de você pegar os originais do autor e transformar ele numa publicação pronta, tem todo um caminho a ser percorrido. E aí varia de acordo com cada original, né? Mas, de um modo geral, primeiro o livro tem que passar por uma avaliação para ver para onde ele vai, qual o interesse, o que precisa ser feito e tudo. Na hora dessa avaliação, muitas vezes você identifica pontos que devem ser trabalhados, melhorados, ampliados, né? Às vezes faltou alguma coisa que o autor não viu. Então, tem todo um caminho que o autor deve estar aberto para fazer isso. Porque ele vai qualificando o livro, né? Ele vai aperfeiçoando o livro. Agora, de um modo geral, você tem algumas etapas que são básicas. Primeira coisa, você precisa fazer uma boa revisão do livro, nesse estilo que o professor Valdo falou. Você revisa, volta para o autor olhar, ajeitar, acertar e tudo mais. Tem determinadas publicações que o texto já chega na forma final, mas na maioria dos casos isso não é o que acontece. O livro chega numa forma bruta, chega em forma de laudas digitadas, mas o livro ainda não está na sua apresentação final. Então ele precisa passar por uma... É bom você falar que é o boneco. Exatamente. Ele precisa passar por uma diagramação, ele precisa ser colocado no formato, fazer um estudo tipográfico para ver qual que é a letra mais adequada, qual que é a fonte, a forma de apresentação do livro mais adequada, a tipologia, os títulos, tudo certinho, a enumeração, a padronização do livro, que às vezes ele tem uma parte está de um jeito, outra parte está do outro, então ele tem que passar por toda uma padronização. E todo esse trabalho, a edição das figuras, ver se está tudo certo, as fotos, transformar essas fotos numa qualidade boa para ser impressa. E aí tem uma série de detalhes que vão sendo feitas para deixar o livro na sua forma final. Agora, depois que o livro está na sua forma final, aí ele vai passar por umas revisões finais, normalmente volta para o autor. Aí o autor já vai ver o livro com aquela cara bonitinha, com cara de livro pronto. Mas ainda tem muita revisão para ser feita, porque a hora que ele está tudo com a cara bonitinha, os erros aparecem mais, porque aí você vai começar a fazer a revisão fina, detalhada, né? E aí você começa a ajustar tudo, vai revisando, vai acertando. Eu costumo dizer que a revisão ela acontece por camadas. Às vezes você passa, num momento que o texto no original bruto, você só consegue passar uma peneira mais grossa, porque tem muito erro ainda. Então você tem que passar uma peneira mais grossa. E essa peneira fina só é possível passar na hora que está nas fases finais da revisão. É a hora que você olha se a vírgula está em itálico, o ponto em negrito, esses pequenos detalhes que vão aparecer quando a obra já está bem acabada, bem finalizada, né? E é preciso fazer quantas revisões forem necessárias. Não dá para ter preguiça nisso, nem ter pressa nisso,
né? Porque já foi feito tanta coisa, já foi feito tanto esforço, já foi feito tanto trabalho. Às vezes a pessoa, por causa de 5, 6, 10 dias, né, ela acaba jogando fora 10 anos de trabalho, né? Então, se a pessoa trabalhou tanto tempo para fazer o livro, não custa nada perder mais 20, 10 dias aí, que seja, para poder revisar bem o livro. E só mandar para a gráfica quando tiver com a consciência tranquila que, se tiver erro, não foi por falta de olhar. Eu cheguei no meu limite e não achei mais, né? É claro também que você não pode chegar no extremo do perfeccionismo, por isso que a gente falou da síndrome do perfeccionismo. Tem pessoas que acham que o livro só vai ficar pronto quando estiver perfeito. Não existe livro perfeito, não existe livro sem erro. Mas o livro pode ser muito bem trabalhado e só considerar pronto quando tiver cumprido pelo menos todos aqueles critérios que você se definiu como fundamentais para poder fazer o acabamento da obra, né? Então, basicamente é isso. Você é um dos editores conscienciológicos mais experientes, você já atuou em várias ICs, agora você tem editora, você já editou tanto livros quanto revistas, material didático. Então você já teve muito contato tanto com escritos quanto com os autores. Eu queria saber que critérios você usa para analisar se uma obra é publicável, se ela já está publicável. E o limite, é o máximo que o autor já deu, né? E então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é difícil você ter um critério padrão para isso, entendeu? Mas existem algumas coisas que você pode olhar, né? Principalmente nesse caso aí, por exemplo, você conhecer o histórico daquele autor ajuda muito, porque você vê tudo que aquele autor pode dar, e você tem autor que se vê o livro dele e fala, poxa, esse cara pode dar muito mais que isso, né? Ele está sendo leniente. Então você chega e fala, pode fazer o trabalho que você pode dar muito mais. Isso às vezes a gente faz até com os alunos nossos na faculdade, né? O aluno te entrega uma resposta e fala, não, você pode responder muito melhor do que isso, porque você conhece aquele aluno, você sabe que ele pode fazer mais que aquilo, você não pode aceitar dele menos que aquilo. Você tem que exigir da pessoa aquilo que ela pode dar. Agora também você não pode querer que uma pessoa que você vê que a pessoa tem às vezes determinados limites, você querer que ela faça um tratado, tudo certinho, tudo arrumado, que não vai sair. Então você tem que ver, e aí agora, quando você percebe que há uma necessidade, uma insuficiência do autor, você tem que ver como você pode compensar essa insuficiência do autor sem fazer o livro para ele. Você tem que saber a dose, no quanto você ajuda o autor, mas você tem que preservar a autoria dele, senão você faz o livro para ele, não adiantou nada. Ele tem que ser o autor. Mas você pode ajudar mais ou menos aquele autor. Você pode entrar mais, sugerir mais, participar mais. Há casos que você tem que sentar com a pessoa e discutir cada parágrafo do livro, né? E ir vendo o que você pode melhorar ali, né? E aí é caso a caso, né? Mas você tem que ver assim, ó, aqueles 51%. É ver se o livro já passou, né, desse ponto de você falar, não, isso aqui melhor esperar, isso aqui não, isso aqui já dá para entrar no processo, né? Esse é um... Sou médium e sinto que sou isca no trabalho. Fico perturbada com pensamentos confusos e chateada com algumas pessoas. Isso atrapalha meu desempenho no trabalho, porém, nada que seja perceptível aos outros. O ambiente não é fácil, as pessoas são materialistas e competitivas. Cheguei a incorporar em casa um espírito solicitando que eu não me intrometesse na vida das pessoas do trabalho, que não ajudasse, parasse de falar de espiritualidade e parasse de demonstrar minha alegria. No dia seguinte dessa incorporação, eu não obedeci ao recado e fiquei triste depois, como se estivesse na TPM sem estar. Gostaria de saber o que fazer para não me tornar alvo dessas energias que rondam o trabalho. Primeira coisa, quem manda em você é você. Se você está deixando incorporar, o processo é seu. Quem manda no seu corpo é você. Olha bem, é isso. A coisa mais séria aí que eu vejo é o processo da psicofonia. A sugestão ou hipnose é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia em várias formas, como, por exemplo, na publicidade. Apesar de ser um fenômeno da consciência, não encontrei nos verbetes disponíveis para download referência à hipnose. Porém, encontrei referência a ela no livro Projeciologia como técnica projetiva.
Gostaria de saber como é o processo de auto e heterohipnose do ponto de vista da conscienciologia. Olha, a hipnose é uma das coisas que mais tem na vida humana. Então a gente tem que evitar ao máximo ser hipnotizado ou ser enrolado por algum hipnotizador ou hipnotizadora. Agora, o que se passa? A hipnose pode ajudar muita gente, principalmente dentro de certos processos de mini-cirurgias, dentro da odontologia, por exemplo, em certos lugares como esse. Agora, o que tem mais por aí é sugestão auto-hipnótica e heterohipnótica de tudo quanto é tipo. A pessoa tem que estar de olho sobre isso. Olha bem o que é a intenção dentro do processo da manifestação hipnótica. Professor, ao exteriorizar energias com mais potência e qualidade, devemos fazer link com um determinado local ou simplesmente usar nossa própria energia? Em uma tertúlia anterior, o professor comentou sobre alguns serenões conseguirem melhor, mesmo sem soma, queimar objetos e até provocar alterações em placas tectônicas. O senhor acha que isso é possível somente com a energia dele, ou ele faz link com alguma central extrativa de energia para conseguir tal efeito? Não, o problema, ele desencadeia a energia e ele sabe ligar isso aí dentro de determinado nível, que aquilo fica potencializado. Agora, o modo que eles fazem isso, a gente não sabe, é o processo da derrogação das leis físicas. Eles são capazes de fazer isso com muita classe. E outra coisa, rapidamente. O melhor da história é que o que eu já vi lá, que queimava as armas, que eram feitas de metal, elas ficavam todas retorcidas em pouco tempo, e na mesma hora, aquele fogaréu todo queimava as árvores e acabava, ficava só aqueles processos lá seco. Aquilo não irradiava para a floresta, não dava incêndio. Então, veja, eles fizeram uma espécie de encapsulamento do fogo. Ela era capaz disso. Então, isso tudo a gente tem que aprender. O que é que se faz com isso? Eu não sei como é que é. É o que a gente estava falando aí de manhã. Por exemplo, como é que é esse negócio aí da força da gravitação? A energia gravitacional. Como é que funciona isso? A gente também não sabe. Tudo tem que ter. São derrogações das leis que eles fazem. Isso aí deve ser. O dia que a gente dominar a força gravitacional, você já pensou o que não vai ser isso na astronáutica? Como é que vai ser? É uma coisa para se estudar. Professor, na segunda página. Funcionou? Então você conseguiu. Deixa eu ver agora como é que está. Eu apertei milhões. Professor. Sim, senhor. Na segunda página do DAC, essa conclusão, onde tem a terceira e quarta linha. O que você quer? Queria que o senhor comentasse essa conclusão. A holopercussiência traz o holodiscernimento, a autolucidez e, por fim, a holomaturidade exposta de maneira explícita, sincera e persistente pela conscienciológica, quando veterana, sem misticismo, nem crendices, com o desafio máximo da descrenciologia. Pequeno machado derruba a grande árvore. No tocante a esse desafio máximo da descrenciologia. O problema todo aí que a gente vai observar é que tudo depende da pessoa ter a autolucidez. Se ela tem autolucidez, ela comanda certos processos. Então é preciso a pessoa saber os fenômenos, o que quer que se passe, o que ela entende, qual é a intenção, qual a meta, qual o objetivo. Agora, se há boa intenção, se o processo é cosmoético, se a pessoa pretende fazer uma assistencialidade, ela funciona bem e a coisa resolve. Agora, aonde tem problema de misticismo, a pessoa tem muita crença, aquilo ali ela fica fanática. Se ela não tem racionalidade, nem também pensa com lógica, não adianta você estar perdendo tempo com ela. Tem que esperar ela melhorar com o tempo. Então, o processo nosso é falar para aqueles que não são fanáticos. Esse é que deve... A gente não vai perder tempo, não vamos atirar pedras aos povos, não vamos falar no deserto. Vale a pena. É isso que eu estou falando. A holopercussiência,
que é o problema de você aprofundar a realidade, a verdade relativa de ponta, também você precisa saber, em primeiro lugar, com quem, aonde, de que modo falar nessas coisas, ou tocar nesses assuntos, ou mexer com os fatos e parafatos. Tem que criar um ambiente adequado, uma hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, a testemunha certa, enfim, o timbre certo, até a voz precisa ser levada em consideração. Hernani, em sindromologia, você poderia explicar o que é a síndrome de Amiel? Síndrome de Amiel tem um verbete também, que o professor Valdo já publicou, que é a pessoa que escreve sem parar e não publica nada, né? Tem montanhas e montanhas de coisas escritas, sem publicar. E como se erradica essa síndrome? Uma dica, você tem alguma ideia? Não entendi a pergunta. Como? Você tem alguma ideia de como erradicar essa síndrome? Publicando, né? Publicando. Saindo da teoria e fazendo a publicação, tirando da gaveta. Por favor, no seu verbete, na página 2, o senhor poderia falar um pouquinho mais ali na sua taxologia sobre o item 9 e o item 10? O item 9 nós já acabamos de falar aí há pouco tempo. Você chegou depois, não é? Você não viu. A desobediência civil no lugar da obediência passiva. Isso. É o que nós estávamos falando aí, que tem o problema lá do russo, que o superior dele mandou que ele detonasse a bomba atômica, e ele voltou atrás. Então, a desobediência civil. Eu já estava aqui, não sabia que era referência aí. Agora, qual que é o outro número? O 10. Esse é o 9, o 10. A objeção de consciência no lugar da lavagem cerebral. Então, você dá o contra de alguma coisa, você objeta, você faz uma crítica. Não, eu não admito isso. Isso é melhor do que receber uma lavagem subcerebral. Entende? Como assim receber uma lavagem subcerebral? Explica um pouquinho melhor. Uma pessoa que está tentando lavar a sua cabeça. Olha, você precisa de ver, sabe? Não vai receber transfusão de sangue. Isso não pode, você não vai para o céu. Olha o paraíso. Você lavagem cerebral. Ou seja, um posicionamento acertado, sem tentar convencer outra pessoa. Uma mulher precisa ter muito mais cuidado do que o homem sobre lavagem cerebral. Devido à filáusia e à conversa, à picardia e à malícia do homem, para seduzi-la. Entende? Então é preciso dela. No sentido que a mulher tem muito mais facilidade para manipular devido ao seu... Ela tem mais manipular porque ela é muito manipulada. É o povo todo tentando manipular. Então ela aprende. Que chato, né? Quem tem experiência em determinado assunto fica veterano. Né? Hernani, a Ivone aqui em cima. Na página 24, sobre a tipologia, você apresentou 68 modalidades. Certo. Eu perguntaria para você, não daria para estender para 100, não? Eu tentei, mas não consegui ainda não. Ela exigindo, não. É que eu gostei muito. Posso falar no seu lugar? Pode. Ivone, você é convidada a colocar exatamente 32 itens nessa listagem. Muito obrigado. Não, professora, eu estou dizendo isso porque eu fiz um glossário e eu gostei muito do glossário que eu fiz pela pesquisa. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente encontra. E eu achei que as edições que ele colocou, olha, parabéns, viu? Parabéns. Elas estão muito bem escolhidas. Muito bem Tem escolhidas. umas 3 que alguém aí fez uma observação como se fossem iguais. Não são. Elas têm aproximações, sim, mas tem são diferenças. Na verdade, eu tinha colocado 70. 2 foram cortadas na revisão, porque eles acharam também que estava igual. Aí 2 foram tiradas. Aí agora... tem aqui para você, Alberto Betógrafo, em Fobiologia, página 23, poderia abordar, por favor,
a eliminação da heterocriticofobia. Ah, tá. Bom, essa daí é básica, né? Porque quem publica está colocando a cara a tapa, tá colocando suas ideias. Então, se a pessoa tiver heterocrítica, vai virar de estilingue a telhado. Vidraça. Telhado, exatamente. Então, a edição é justamente esse marco. A pessoa que tem heterocríticofobia, na hora que ela fez a publicação, ela vai na marra, ela vai superar isso na marra, porque ela não tem outra forma mais, vamos dizer assim, mais contundente de autoexposição do que escrever um livro, publicar e colocar, né? Então, é isso aí. Agora, ó, a Ivone está certa nesse processo, isso aí é que é exaustividade. É a técnica da exaustividade, né? Vai até um ponto da exaustividade máxima. Agora, uma coisa que eu vejo é o seguinte: uma pessoa que publica 10 livros, geralmente ela já começa a ter muita noção de editoração. Ah, sim. Aí vem aqueles 6 itens que eu falei. Vem mais 4 em cima dela. Ela começa a se interessar por isso. Porque o universo se expande. O universo intelectual que eu estou falando, da pesquisa dela. Agora, eu acho até que o nosso povo aqui é mais rápido. Escuta, porque nós já temos aqui quantos autores? 71? Nós já temos 71 autores. Eu acho que quando nós chegarmos a 200, nós vamos ter uma porção de cara igual a você. Eu acho que técnico, igual a você, em matéria de editoração. E outra coisa, a maior fonte de voluntário para Editares, isso eu falo para o pessoal da Editares, são os próprios autores que viram voluntário da Editares. Porque a hora que eles veem o processo acontecendo, eles gostam daquilo. Eles começam a pensar, agora eu quero revisar. Isso amplia o processo do micro-universo consciencial. Amplia o mental soma. É um monte de autor que depois que publicou o livro, virou voluntário da Editares. Aí, elas estão assim, ó. Então a pessoa que começa, ela só lê e escreve. Isso ainda é muito fraquinha. Ela está no curso primário, pré-primário, está de chupeta. Chupeta mental somática. Ela vai caminhar para coisa melhor. Agora, o que eu queria dizer é que assim, a escola de editores da Editares, ela já começa desde o primeiro livro. A pessoa porque ela participa muito do processo. Agora, ó, é preciso fala do curso aí de janeiro, como é que vai ser? Faz favor. Sim, nós estamos organizando em janeiro a Semana da Escrita, né, a segunda Semana da Escrita, e o fechamento da semana vai ser com o curso com o professor Valdo, o curso avançado em redação conscienciológica. Então, é um curso que vai ocorrer durante todo o dia, de manhã de 8 às 10 e à tarde de 14 às 17, onde o professor Valdo vai estar trazendo 2 verbetes e mais essa planilha de dissecção estatística que ele faz, quando ele faz, então, a avaliação, né, a dissecção mesmo, como ele chama, do verbete. Então, ele vai estar ensinando para a gente a técnica que ele usa para que a gente possa, então, qualificar cada vez mais os nossos trabalhos. Vai ser no dia 20 de janeiro. As inscrições elas já estão abertas na recepção do CAEC. As vagas são limitadas de acordo com a capacidade do tertuliário, né? O valor é R$30. E antes disso, a gente vai ter um acoplamentário de escrita conscienciológica de 11 a 13, aqui no CAEC. Uma imersão na escrita, uma semana inteira só de escrita, onde as pessoas vão ficar escrevendo e debatendo. E no sábado a gente vai ter uma atividade chamada, que a gente está chamando de painel livre aberto, que é justamente para os autorandos, quem está escrevendo poder expor as suas pesquisas. As inscrições elas também já estão sendo viabilizadas pelo CAEC. Uma pergunta sobre esse acoplamentário que você falou agora. Vai ser feita uma análise do processo da escrita, nesse sentido? O tema vai ser escrita? O tema do acoplamentário vai ser sobre a escrita. Então, tem toda a dinâmica que já continua a mesma, mas nos debates e no próprio campo e tudo mais, a pessoa vai focada no processo da escrita, né? Vai trazer o tema. E, Hernani, quais são as 2 edições que não entraram no verbete? Você tem anotado? Já não tem anotado aí, né? Agora não. Aí ficou curiosidade, né? Está querendo muito de vocês.
Hernani, eu queria fazer uma pergunta. Você colocou que a edição conscienciográfica, ou as publicações que são feitas pelas equipes editoriais da Conscienciologia, não perdem nada para qualquer publicação de alto nível que existe na SOCIM. Queria que você falasse um pouco sobre o papel dos índices também nesse trabalho, já que não é uma prática editorial, na maioria, né, das obras publicadas, o uso dos índices. Então, a importância dos índices nesse... Não só os índices, mas todos aqueles paratextos editoriais, que são os complementos da obra, né? No heterocrítica de obra útil, geralmente existe uma condição lá que, na resenha, a gente coloca os recursos emergenciais, que é o que faltou desses índices, desses complementos que enriquecem a obra. Então, uma boa editora, ela tem isso também bem estabelecido, bem estruturado, e tem equipes técnicas especializadas em fazer cada um desses elementos, né? Então, tudo isso, ele precisa ser bem aperfeiçoado. Por exemplo, o índice remissivo, o índice onomástico, o índice geográfico. Muita gente acha que sabe fazer, mas não sabe. Muita gente acha que fazer índice, por exemplo, índice remissivo, as pessoas acham que é índice de palavras. Não é índice de palavras, não é só pegar tudo que é palavra e colocar lá e ver quantas vezes aquela palavra repetiu no texto. Não, é um índice de assuntos. São todas as vezes que um determinado assunto relevante apareceu e aí é digno de aparecer como entrada do índice. Porque para quem está pesquisando, é muito chato quando você vai no índice remissivo, aí você encontra lá, tal assunto. Aí você vai lá procurar na página, aquele assunto não tem nada lá, só tinha a palavra, mas não quer dizer nada, não te ajudou em nada. Então o ideal é que o índice seja bem consistente, bem feito, bem pensado. Não dá para automatizar demais, a pessoa tem que sentar ali, queimar a mufa mesmo, pensar e trabalhar. E a gente procura fazer isso bastante junto com os autores, porque o autor conhece bem a obra. Se há um entrosamento e há uma técnica para o autor e o editor trabalharem juntos na elaboração do índice, ele vai ficar melhor, né? E aí tem todo o processo, né? Você separar, fazer o geográfico remissivo e o onomástico dependendo da obra, se a obra exige isso, né? E nesse detalhe até na elaboração dos índices, né? Uma coisa que é bom a gente falar é o seguinte: pelo que se fala e vê assim do ponto de vista geral, muita gente acha também o seguinte: ultrapassar o gargalo intelectual da pessoa que escreve, esse gargalo está entre os menos difíceis de todo da vida humana. O do mental soma é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque a hora que a pessoa começa a se entrosar, alarga a cosmovisão, tudo se torna mais fácil. Ela entra num platô, já não tem mais tanta dificuldade nem embaraço. Agora, precisa de passar aquele gargalo. E outra coisa, o gargalo, a hora que ele desaparece, amplia a motivação da pessoa. Então, isso aí, em matéria de mental soma, o povo não tem muita noção disso, o que é uma pena. Então, é o gargalo menos difícil de ser ultrapassado, é o mental somático. Por exemplo, é muito mais fácil fazer isso do que perder a curva da prosperidade, do que superar o efeito sanfona, por exemplo. Sr. Valdo, por que o senhor é categórico nessa afirmação? Qual é a lógica maior nisso? Qual a maior lógica nesse processo? A lógica é o seguinte: é por causa da motivação. A pessoa vê que ela está mais inteligente, ela está mais sabida, ela se torna mais esperta e supera, não fica com nenhum gargalo mais. Ela não tem mais inibição, ela vai em frente, ela está com confiança. Quanto mais confiança a pessoa tem, mais se expande. Entende? Professor... Agora, o mental soma que permite isso, do ponto de vista de quem escreve e lê. E qual você considera o maior gargalo, principalmente aqui na CCCI? O maior gargalo aqui é a inibição inicial, que é típica de gargalo mesmo, essa é de todo mundo, é assim. Então, aquela pessoa que tem uma certa vergonha de se expor, aquilo lá é uma recomendação. Aqui jaz, aqui repousa. Quem nunca fez outra coisa. É o cara que está aí, não fala nada. Entende? Lá, é recomendação. Estão desperdiçando para a série deles. Isso é bobagem. Devia te participar.
Quebra a cara, seja ridículo, erre, que é assim que a gente aprende a acertar. Agora, é engraçado, a hora que vê o paradoxo, eu chegar aqui e falar, gente, vamos errar, para a gente aprender. Mas eu estou certo. O que vai fazer? Professor Valdo, Sim. e o professor falou da motivação da pessoa. Qual a diferença da motivação com a euforia que a pessoa sente ao passar esse gargalo? Não, a euforia é a euforia extrafísica, ela pode chegar a um nível de exacerbação do processo emocional. Aí não é bom, a pessoa não segura aquilo que ela está fazendo. Aí ela se excede. Agora, a motivação não, é a pessoa consciente, ponderada, com equilíbrio, ela mantém a harmonia, ela não se excede, ela não passa da conta. O excesso aí, no caso, é negativo. É igualzinho entusiasmo. Entusiasmo de adolescente, de criança, a criança que chega e começa a pular, isso não resolve nada, é coisa de criança. Esse entusiasmo não adianta. Agora, a motivação não, ela é ponderada. Quando eu escrevi o primeiro livro, eu entrei em euforia. Ah, sim. Mas eu fiquei motivada a escrever o segundo. Ok. Agora, preciso ver quanto tempo durou essa euforia, como é que foi a situação, o que você fez durante aquele período. Se foi só comer manga madura, está tudo certo. Ou comer o manju. Né? Não, eu reparti. Ela foi comprar o manju lá, já estava acabando, só tinha um restinho, ela pegou o resto que havia. Quer dizer, o povo, viu, Kátia, a turma gosta de manju, porque está vendendo tudo. Você também gosta? Ah, não conhece? Ótimo, ótimo, ótimo. Ah, não conhece, muito bom. Entende? Ah, já? Ah, ainda tem. Ih, tem. É isso aí, ó. É isso aí. Aqui, como diz o cara, faz o Padre Nosso antes. Viu? Esse é um tipo. Esse é um tem tipo. outros tipos, que tem uma casca bem fininha. Tem. Agora, veja, os chineses também fazem isso, você sabe, e é da corte. Isso aí é alimento da corte, é do imperador. Eles gostam de fazer um monte de caixinha. Agora, ó, é feijão soja. Agora, ó, coma. Não adianta estar conversando sobre isso, tem que comer. Não olhe para cá. Não coma vindo para cá, que eu não quero ver. É uma delícia isso aí. Muito bom. Agora, muito bem feitinho. Os chineses, às vezes, fazem um pouquinho menor. Lá no Silver Palace, em York, que tinha o melhor que eu comi. É melhor do que os que eu comia na China. Você tem uma ideia do que era feito em York. Uma delícia. Não, é no ponto, não tem excesso de açúcar, nem de doce, nem nada. Agora, você vê que é feijão mesmo. Entende? Fala com ele que é da Argentina, lá do fim do mundo. Fala que é de Buenos Aires. Agora, ó, você vê que é feito no Paraná, os japoneses do Paraná. Tem esse lugar aí, ó. Você viu o lugar que está escrito? Ubiratã, que chama. Ubiratã com tio no fim. Ubiratã. Hernani, você teria algumas sugestões de desinibição para a escrita ou algum ponto em comum que favoreça as pessoas a passarem o gargalo, a timidez, qualquer coisa assim? Olha, assim, do que eu já vi do pessoal aí que tem feito, que trazem o livro para escrever, são pessoas que não ficam com muita teoria, elas sentam e fazem. Se tá bom, se tá ruim, ela vai ver depois. Mas primeiro ela senta e começa a fazer. Ela começa no dia a dia, ela tenta, ela escreve uma página, leva lá para a gente ver e dizer se tá bom. Ela vai fazendo. Escreve, faz alguma coisa, né? E assim ela vai se motivando a fazer mais. Eu vejo que esse é o caminho. Se a pessoa está insegura, escreve uma página.
vai lá, leva pra gente. Fala, o que você me sugere? Você acha que eu estou no caminho certo? E aí ela vai, faz outra, depois faz outra, depois faz outra. E aí ela vai se desinibindo, ela vai se ganhando confiança, né? Mas eu não vejo muita outra alternativa que não seja essa, assim, a pessoa fazer alguma coisa, fazer o que ela pode, né, do jeito que der. E ela vai aperfeiçoando depois. Você também tem muita facilidade para selecionar livros fantásticos. Eu gosto de ir lá e fico horas lá dentro, porque os livros são maravilhosos, dá vontade de comprar tudo. E eu queria saber, essa sua relação, seu vínculo com os livros, vem de quantas vidas e qual é a sua primeira informação que você tem a respeito, para a gente pegar uma colinha e preparar para as próximas? Eu não sei, não tenho a menor ideia, né? Mas eu acho assim, ó, todo mundo tem relação com livros, provavelmente de muito tempo, porque o livro, né, existe desde quando, né? Então, acho que isso faz parte do nosso Holopensene. Acho que todo o pessoal da Conscienciologia tem uma relação muito próxima com a escrita e com o livro. O problema é a gente levantar essa bandeira, assumir esse Holopensene. Penso que todo mundo aqui, a maioria, tem esse Holopensene. O problema é a gente dar valor para ele. É pegar essa bandeira, né? O que eu procuro fazer é isso. Como eu sei que isso faz parte do nosso Holopensene, digamos assim, é o lado bom do nosso Holopensene, então eu procuro ressaltar isso, porque isso vai ajudar, né? Então, mas eu vejo que isso aí é geral, é todo mundo, faz parte quem quer escrever vai ter afinidade com o livro, né? E não é assim. Hoje em dia tem uma produção de livros muito grande no mercado. Então, você separar o joio do trigo fica mais importante cada vez mais, né? Por isso que a gente faz essa triagem. A gente procura não encher a livraria desse excesso de títulos que tem, que a maioria é inútil, e procurar filtrar e colocar aquilo que realmente pode ajudar em alguma coisa. É sobre essa filtragem mesmo a minha pergunta. Você tem sites específicos onde você já busca, parceiros que você conhece? Junta tudo. Junta os fornecedores, os editores, as distribuidoras, os contatos que a gente tem, a internet, as indicações do próprio pessoal que vai lá e sugere alguma coisa, aquilo que a gente escuta aqui nas tertúlias, tudo. A gente fica de butuca acesa. Onde tem alguma coisa que a gente vê que vale a pena, a gente coloca lá para todo mundo, né? Boa. Então, professor Valdo, uma coisa que a gente tem observado lá na Editares é que desde fevereiro a gente fez uma modificação grande, né, na estrutura da IC, e várias ideias e projetos apareceram desde então. E muita gente também começou a chegar. Mas o que a gente observa é que é necessário que mais pessoas que tenham afinidade com a Editares apareçam para ajudar nesse momento, principalmente os autores. Porque o que acontece hoje é que a estrutura organizacional ampliou, o grau de profissionalismo também está tendendo a aumentar, mas a gente sente que precisam de pessoas que já passaram pela escrita do livro. Eu falando o tempo todo. Os autores negam fogo, sabe? As coisas aparecer. Amanhã é dia dos autores aqui. Nunca passa de 21, 22 no máximo, quando vem todos. No entanto, nós temos livro publicado aí embaixo, são 71 autores. Era para vir pelo menos a metade desse povo, uns 35 por aí. Nunca. No sábado chegou a 35. O primeiro? Alguns são fora, por isso que eu estou dando desconto da metade. Aqui, estou dando desconto da metade. Metade tem aqui, não tem? Houve um indicador importante que o Tony, por exemplo, ele acaba de entrar para Editares. Né? Isso foi um ganho tem importante. Que falar nisso. Falar mais agora, amanhã você vem aí e fala. Tá bom. Fala nesse assunto. A gente tem que falar todo dia. E a gente... Paciência. E a gente tem feito também, professor Valdo, uma política também de receber mais os autores e os autorandos na Editares. Porque hoje, até teve uma pergunta aqui, o Hernani respondeu muito bem, mas existe uma política editorial que é muito importante que o autorando tenha consciência e converse com a gente na Editares para que ele saiba. Eu também pedi, já estão fazendo lá o local para colocar as últimas edições da Editares. Nossas páginas. Entrada.
Agora, preciso colocar um outro local para colocar 6 revistas que nós temos. Agora, tem que fazer com as capas das revistas para mostrar tudo. Não é de lombada, mas de capa. Isso também é preciso fazer. E também para informar, aproveitar, professor Valdo, informar que existem hoje 2 linhas muito importantes na Editares que têm uma perfilologia bastante distinta. A primeira, que é quando o livro chega, é o conselho editorial. Esse conselho editorial, geralmente é onde a gente procura alocar as pessoas mais experientes, porque ela recebe o autor, que às vezes vem com material, né, com a obra ainda muito crua, e é preciso ser muito assertivo no feedback do autor, né, implementar mais o acolhimento. Amanhã seria bom você explicar isso aqui. Tá bom, amanhã. a gente explica no mais. Círculo Mental Somático da área do autor. Tá bom. A segunda linha é o que a gente chama da produção editorial, ou seja, existe um limiar entre o livro estar bastante encaminhado para ser publicado, ou seja, aquela primeira revisão mais vamos dizer assim, exaustiva, até chegar num ponto que você precisa realmente daquela revisão suplementar, forma, detalhes, que a gente já diz que entrou na esteira da publicação do livro. Então, essa equipe da produção editorial, ela tem também um conjunto de atributos bastante diferenciados, que já é mesmo a materialização da obra. Então, são 2 momentos bastante distintos. A gente fez no Editares um painel chamado Caminho do Livro no Editares. Seria muito interessante as pessoas conhecerem, porque é um caminho bastante interessante. Desde a hora que você chega com o manuscrito até a hora que a Grafo Tales ela já está espraiada, quer dizer, ela vai para os mercados. Então, de 3 até as 5 da tarde, por exemplo, a gente está sempre no Editares no sábado, e a gente gostaria muito de receber autorandos, pessoas interessadas em conhecer a estrutura de Editares, para que a gente possa também trazer à tona um trafá que Editares teve um bom tempo, que é muito difícil, é meio que uma caixa preta. Porque muitas vezes o trabalho editorial, ele não é um trabalho que permite que a gente faça, por exemplo, propaganda, né? Porque a propaganda maior para Editares é o livro finalizado. A qualidade da obra é o que melhor. Mas veja, para a pessoa que tem interesse em escrever e a pessoa que tem interesse em ser voluntário, é preciso ela ter um contato maior dentro de Editares. Então ficam aí o convite, de 3 às 5 de sábado, a gente está sempre recebendo, quem quer que seja, toda a equipe vai estar lá. E é isso, recado. Obrigada. Professor, em minhas clarividências vejo luzes voando, aparecendo e desaparecendo. Qual fenômeno é esse? Isso pode ser processo de clarividência, mas eu preciso de ver com o tempo. Você tem que excluir os processos da própria visão e aquilo que se chama de alucinações nesses processos, alucinações luminosas. Essas coisas acontecem. Depende do nível da pessoa na hora. Anota e vai observando. Se o fenômeno ele é autêntico, ele vai se repetir com calma e vem outras informações depois disso. Com o passar do tempo, as luzes dão a mensagem. Hernani, na frase enfática, na página 27, você podia expandir mais um pouco essa retroalimentação produtiva interassistencial? Porque é o seguinte, uma das coisas que eu penso muito é que é uma oportunidade grande para a gente saber que aquilo que a gente vai produzir tem já uma estrutura para publicar. Isso não é pouca coisa, as pessoas às vezes não dão valor para isso. Eu vejo muita gente, tem muita gente que me procura com um livro na mão, pessoas que não são da Conscienciologia, que escreveram um livro e não têm a menor ideia de como fazer para publicar esse livro. E muitas dessas pessoas não vão conseguir publicar esses livros. Elas vão ficar com o livro batendo de porta em porta em várias editoras e não vão conseguir publicar o livro. Né? Porque a pessoa, hoje em dia, tudo está mais fácil, a pessoa pode ir lá, ela mesma paga, imprime o livro, mas não é a mesma coisa. Se eu fazer um livro independente, solto, tudo, ele não vai ter força, ele não vai aparecer, ele vai ficar sumido no meio desse mar de publicações que tem aí. Né? Ficou mais fácil publicar, mas por outro lado, é mais difícil também para o seu livro chegar na mão dos leitores, né? Para ele se destacar entre os milhares de livros que tem aí, né? Milhões de livros que tem aí. Então, no momento que você tem
toda uma estrutura pronta para produzir livros, para publicar os livros e difundir, divulgar, mostrar. Isso é muito importante. A Editares tem um valor inestimável para todos nós. Muitas pessoas não têm noção do quanto isso é importante. Por isso que eu digo que essa produtividade interassistencial, ela é impulsionada, ela é retroalimentada pelo fato de estar sempre, todo ano a gente tem aí vários lançamentos, vários editores, reúne aquele monte de gente, isso tem muito valor. O fato do prestígio que a nossa comunidade conscienciológica está dando para o livro, eu acho que isso aí é um ponto muito importante, a gente tem que ressaltar isso sempre. Então, essa ideia que eu quis enfatizar aí na frase enfática. Mais alguém aí? Mais uma pergunta que não quer calar. Dá para falar qual foi a capa do livro que ia ser indicada para o Prêmio Jabuti? Foi do Manual de Redação, a primeira. Que legal. A primeira capa do Manual de Redação, aquela antiga. Ela foi para o Prêmio Jabuti, que é um prêmio um prêmio das publicações que tem no Brasil, né? Normalmente as editoras se inscrevem para concorrer ao prêmio, ou as gráficas. E na ocasião que foi publicado o Manual de Redação, era o Fernando, um voluntário que tinha lá em São Paulo, muito bom, capista, né? E eles viram aquela capa, acharam muito bonita, muito diferente e tudo, e pediram, falaram, a gente quer inscrever esse livro no Prêmio Jabuti. E foi, a Edelbra concorreu com aquela capa no Prêmio Jabuti. Foi a primeira capa do Manual de Redação da Conscienciologia. A Mega Pensinologia se colocou que o editor, editar parir GESCONs. Você é um parteiro de GESCONs aqui na CCCI. Agora, quando é que vai ser o parto do seu livro? Isso. Vamos ver, né? Estamos trabalhando aí. Estamos no barco aí junto com todo mundo. A primeira obra provavelmente vai ser dentro dessa linha de publicação, alguma coisa. Na verdade, assim, eu estou pesquisando sobre o grafo pensene de um modo geral, né? Eu tenho algumas coisas sobre isso, mas talvez eu consiga dar um direcionamento maior, talvez, na parte da editoração, alguma coisa assim. Tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que é a entrada dos livros da Conscienciologia, ou por temas, em alguns setores específicos, assim. Porque como é um público bem específico, mas existem temas que são transversais. Tem algum espaço, tem algum lugar assim que a gente consegue ter maior entrada, maior interesse dos livros produzidos aqui? Você fala que você consiga identificar e mapear? Para o público geral, é isso? Você fala nas livrarias, no mercado? Olha, aí varia. Tem livro que tem mais, tem livro que tem menos, tem livro que é mais específico para um público mais restrito, tem livro que é mais amplo, que vai atingir um público maior, né? Mas tudo é questão de divulgação e de contatos, né? As livrarias estão abertas para colocar o que vai vender. Livraria, você chega lá com um livro. Eu mesmo já fiz isso lá em São Paulo, por exemplo. Eu visitei várias livrarias, levando os livros da Conscienciologia para mostrar para os compradores das livrarias e tudo mais. Eles colocam o livro, né? Só que às vezes se o livro vai vender rápido, eles vão pedir mais. Se vai ficar mais tempo lá, eles vão deixando. Então, o problema é fazer o livro chegar lá. A gente conseguir colocar o livro em todos os locais. Uma das coisas também que a gente vê precisa fazer um trabalho de parceria com as livrarias, de se aproximar mais das livrarias. Algumas vão dar abertura, outras não. Mas de tentar
cavar um espaço na livraria para que eles coloquem os livros da Conscienciologia numa sessão especial, numa sessão específica. Porque eles veem aqueles livros, eles acham que são todos esotéricos, alguns vão coloca um na psicologia, outro no esoterismo, outro na autoajuda, outro na religião. Então, às vezes, a gente tem que chegar na livraria e falar, olha, Conscienciologia é uma área específica, é uma linha diferente de todas as outras. Não adianta querer classificar ela numa área dessa que não vai dar. É melhor você pegar tudo que é de Conscienciologia, reúne tudo junto e coloca numa área só. Né? Se perguntar que área é essa, é Conscienciologia, é isso mesmo. Né? Mas não são todas as livrarias que vão abrir para isso, que vão dar esse espaço para isso. Mas se a gente puder convocar aí os voluntários todos da Conscienciologia para ajudarem nisso, vão prestar uma grande ajuda para a Conscienciologia. Você conhece uma livraria, conhece alguém próximo, tem amizade com o dono da livraria, vai lá e fala para ele arranjar uma sessão na livraria só de Conscienciologia. Acho que vai ajudar. Obrigada. Hernani, você trouxe esse verbete de hoje muito interessante para nós. Aí a sugestão, se você quiser fazer verbete sobre o processo mesmo de editoração, as etapas, para clarear para a gente, fica aí a sugestão para você, que você é especialista nisso. Podemos pensar nisso, sim. E eu vou estudar mais aí, em homenagem a Ivone, vou tentar ampliar essa lista aí de... Né? Nós esperamos, então, agora mais uns 200 verbetes da sua parte, que livro é uma coisa muito importante para nós, tá certo? Eu penso que com isso aí, agora você vai deslanchar outros mais. Já tem algum em vista, já encaminhado? Já tem algumas coisas em vista. Estamos esperando, tá? Os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Foram 48 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Os recados de hoje serão do Roberto Almeida sobre neurodebate, a Liliana Terré sobre Escola do Parapsiquismo e a Marta sobre Apolônia de Tiana. Boa tarde, pessoal. O Colégio Invisível da Neuroconscienciologia, em parceria com a OIC, vai promover nesse domingo o terceiro neurodebate. Nós vamos ter lá na OIC, das 15 às 17 horas, a apresentação do tema Neuroconscienciologia, onde nós vamos estar discutindo exatamente a essência, os fundamentos da questão da neuroconscienciologia, que trata-se da autopesquisa cerebral, da interação do subcérebro com o cérebro e o paracérebro. A gente vai discutir a questão do neuroparapsiquismo, a questão da neuroconsciencialidade, entre outros temas. Então, todos convidados, então, no domingo, das 15 às 17 horas, na OIC. Obrigado. Boa tarde. O CAE convida todos os tertulianos e teletertulianos à terceira turma da Escola do Parapsiquismo. O curso tem uma duração de 1 ano, tem 3 módulos presenciais, vai ser do dia 2 ao dia 6 de janeiro, o primeiro módulo, o segundo módulo do 15 a 19 de julho e o terceiro módulo do 16 ao 20 de dezembro. Cada módulo contempla uma duração de 5 dias e dentro desses 5 dias e nos 3 módulos vão ter entrevistas individuais com os epicões e os professores. Todos os módulos têm 3 campos energéticos orientados por epicões. Cada módulo tem objetivos específicos. Também tem exercícios energossomáticos. Os objetivos do curso em si é favorecer o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido, incentivar o pensamento científico sobre o parapsiquismo a partir do registro, contribuir para a fixação de rotinas úteis e hábitos parapsíquicos saudáveis. Então, estão todos convidados a se organizar e poder participar da terceira turma da Escola do Parapsiquismo. As inscrições estão abertas aqui no CAEC, pode ser também pelo telefone 45
3525-2652. Aguardamos todos vocês. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Apolônio de Tiana, que será ministrado pelo professor Jarbas Paranhos, no dia 4 de novembro, domingo, das 8h30 às 18 horas, na sede da CIP. Temas que serão abordados: história, briógrafos e escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. As inscrições também poderão ser feitas comigo. Obrigada. Amanhã o verbete será Intelectualidade Ginossomática, de especialidade da holomaturologia, com a professora Renata Pialarice. Obrigada e uma boa tarde a todos.